Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Provérbios. Nós vamos agora ter o nosso devocional. Nós temos observado esse livro, temos feito a exposição desse livro de uma forma bem devocional, bem pastoral, muito prática, muito aplicativa. E nós chegamos hoje no capítulo de número 5. Capítulos 5 e 6 são capítulos muito singulares, temas que foram tratados em breves versículos, agora são tratados em 2 grandes capítulos. O capítulo 5 trata especificamente da área da sexualidade, em especial a mulher adúltera, que obviamente pode ser aplicado ao homem adúltero, e o capítulo 6 fala do homem perverso, do homem mau, do homem cujo desejo é matar sagazmente. Hoje nós vamos ter o nosso devocional de número 43, e o tema do nosso devocional é: a sexualidade deve ser domada pela sabedoria. A sexualidade deve ser domada pela sabedoria. Eu lembrei os irmãos, tenho lembrado continuamente que até o capítulo 9 de Provérbios, esse livro é dividido em sermões. Então tem capítulos que tem mais de um sermão, como foi o capítulo 4, nós vemos 3 sermões. Sermões aqui observando o pregador, né? O pai como pregador, o sábio como pregador, que é a figura que aparece aqui de forma muito recorrente, né? Uma expressão que marca o início de um sermão é a expressão filho meu, ouve, ó filho meu. Então, da mesma forma que nós observamos começando aqui o capítulo 5, filho meu, atende, né? Então, é uma exclamação, é uma ordem que dá, mas como uma súplica para que o filho volte os ouvidos ao pai. Mas o filho também, nós observamos aqui no capítulo 1, que ele não tem como referência, como objeto, apenas os filhos propriamente ditos, mas todos aqueles que carecem de sabedoria, que por sinal somos todos nós. O filho aqui, ou o jovem aqui, lembrando que o livro de Provérbios ele foi escrito para uma classe mais privilegiada da juventude daquele tempo, que era quem tinha acesso aos escritos, que era quem tinha acesso a esse material, para que esses jovens eles não incorressem nos erros da volatilidade da juventude, da fase impetuosa das suas vidas, da fase apaixonada das suas vidas, ardente das suas vidas, onde nós somos muito mais propensos a tomar decisões erradas, porque nós não temos tato. A vigorosidade da juventude faz com que nós nos achemos invencíveis, faz com que nós nos consideremos detentores de toda sabedoria, detentores de todo saber, simplesmente pelo simples fato de que nós não somos sábios na juventude, porque nós mais falamos do que ouvimos, nós julgamos que sabemos sem ter biografia para isso, sem ter vida para isso, nós não temos material para mensurar, irmãos. Quando isso se chama experiência, que constrói maturidade, nós simplesmente não temos. Então nós vamos fazer uma escolha e nós não temos com que comparar essa escolha, nós não temos o que considerar, colocar diante de quê, se nós não tivemos vida para considerar. Então, por causa mesmo da brevidade da vida, o jovem é um tolo que precisa crescer em maturidade, precisa crescer em sabedoria, não porque a tolice descreve essencialmente aquilo que ele faz, mas por causa desse estágio da vida que ele se encontra. E observando então essa sua tolice, essa sua estutice em muitos comportamentos, ações, decisões que tomas, forma de falar, de se portar, escolhas que desejam fazer, sonhos que nutrem, então eles devem perceber isso e buscar sabedoria, maturidade. O que é incongruente, o que é absurdo, é um velho tolo. Isso é absurdo. Por quê? Porque esse já tem bagagem. Um homem adulto, uma mulher adulta não pode ser tolo. Não pode ser astuto. Caso contrário, ele vai desperdiçar o quê? A sabedoria que grita.
A sabedoria grita nas praças, na rua levanta a voz, do alto dos muros proclama. Então, a sabedoria é essa que nos cerca e muitas vezes nós repelimos, nós tampamos os ouvidos, mas aquele que é adulto já foi cercado por muito tempo. Já ouviu muito. Então, não é aceitável um homem e uma mulher cuja vida imprime, pelo menos externamente, algum tipo de sabedoria. Por exemplo, se você é casado, você já é uma impressão de um nível de sabedoria. Porque você considerou a si mesmo como envergadura suficiente para formar uma família. Então, exteriormente, você já imprime algo. Uma mulher casada, um homem casado, tem que ter um mínimo de sabedoria, porque essa situação de sua vida já imprime isso, naturalmente. A responsabilidade. Quando nós nos tornamos pais, então isso ainda é mais gritante, porque nós temos que forjar corações de outros. Nós temos que pegar os corações em nossas mãos e moldá-lo para o Senhor. Então isso se torna ainda mais gritante. Daí, então, um pai ou uma mãe que são tolos é um suprassumo do absurdo, porque tolos formam outros tolos. Nós formamos pessoas à nossa imagem, nós levamos outros a nos imitarem. É por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, porque ele forja a vida dele conforme a imagem de Cristo, para que imitando-o, imitem a Cristo. O pai aqui é essa figura desse sábio, que mostra o caminho. A forma tão contundente, tão expressiva, inúmeros imperativos, ordens que são gastas aqui, mostra o perigo que está diante de nós e como somente a sabedoria pode nos tirar desse perigo. Essa área aqui, talvez, hoje nós vamos observar o versículo 1 a 6 só, que é a introdução. Versículo 1 a 6, introdução, versículo 7 ao 20, nós vemos o conteúdo, e o versículo do 21 ao 23, nós vemos a conclusão ali. Então, o versículo 1 ao 6, nós vemos o pai alertando o filho para um perigo que somente a sabedoria pode o livrar. Somente a sabedoria. A sexualidade, irmãos, ela, sem sombra de dúvidas, pode ser considerada como o campo mais volátil, mais incendiável ou mais inflamável do ser humano. Pode colocar aí outros campos que são inflamáveis também, como poder, dinheiro, sucesso. Mas a sexualidade, sem sombra de dúvidas, ultrapassa tudo isso. A sexualidade é a área do ser humano, o aspecto do ser humano, o campo do ser humano, que com muita facilidade é inflamada, muita. O 8º sermão aqui, que é esse, no capítulo 5 todo o capítulo 5 é o 8º sermão. Então o pai profere sermões, ele profere palestra. Esse é o 8º. O 8º sermão, ele se preocupa especificamente com isso. Especificamente. Vamos lê-lo, depois eu vou fazer algumas observações aqui. Vamos ler até o versículo 6 só. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência ou o meu discernimento, inclina os ouvidos para que, com o objetivo de conservares a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. É interessante aqui, porque o que o pai está desejando fazer aqui, conhecimento, esse termo conhecimento, não é um conhecimento simplesmente cognitivo, irmãos. Não é simplesmente o conhecimento que ele vem fruto de estudo, observação, aprendizado. Não é esse crescimento aqui, e a vigorosidade do pai mostra que esse conhecimento aqui, ele vem de um termo que nós conhecemos muito lá de Oséias, Iadá, que é o verbo, e Darat, que é o substantivo. Esse termo, ele diz respeito a um conhecimento pactual, um conhecimento por intimidade pactual. O que isso significa? Significa que é um tipo de conhecimento subjugado e intimamente ligado ao Senhor,
cujo discernimento se aperceberá das consequências de não tê-lo. O que significa não temer ao Senhor? O que significa não amar o Senhor? O que significa buscar o caminho mau? Não significa somente colher coisas erradas na vida, não. Significa, esse conhecimento descreve o fato de que significa você afrontar e viver contra Deus. Então, viver sem sabedoria, viver sem discernimento, significa que você desprezará a sabedoria do alto, a mente de Deus, que o livrará dos enigmas ardilosos desse mundo. Significa desprezar olhos espirituais, mentes espirituais. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é isso que o pai quer impregnar no filho. Não é simples um conhecimento, irmãos, cognitivo. É temor, é percepção das consequências eternas que transcendem esse mundo, não somente da presente era. Porque se você tomar decisões erradas, meus irmãos, olha, lembra lá do mordomo infiel, da parábola que o Senhor Jesus contou. O patrão dele identificou ali que ele estava roubando. O que é que ele faz? Ele percebe que vai ser demitido, o mordomo infiel, então ele diz, trabalhar eu não posso. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Ele não quer trabalhar, ele não quer vida pesada. Ele era o administrador, era o mordomo ali dos recursos do seu patrão. Então, ele não quer pegar no peso. Então, ele usa de astúcia, inteligência. O que é que ele faz? Ele arruma um plano muito sagaz, muito hábil, muito inteligente. Para quê? Para conseguir provisão para si. Agora percebe, esse mordomo não tem o conhecimento do Senhor. Ele não tem o temor do Senhor. A própria identificação demonstra isso. Ele não tem. Mas ele percebeu que escolhas erradas resultaria em prejuízo para ele. Qual é o paralelo que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo mostrar que você perceber que talvez escolhas erradas, ações erradas, trará prejuízo para você, e então agir diante disso, isso não é o conhecimento do Senhor. Isso não é. Você está pensando em você. Você quer livrar a sua vida do perigo, do problema. Isso não é conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor significa observar as implicações eternas, cósmicas, que transcendem o nosso ser, o nosso eu, a presente era, a presente terra. Isso é o conhecimento do Senhor. O que significa quebrar um pacto ou não estar pactuado com o Senhor. O que significa? O Salmo 1 diz isso. Aqueles que estão pactuados com o Senhor amam a lei de Deus, os que não são perecerão. Simples assim, bem direto, muito objetivo. Então esse termo, conhecimento, diz respeito a isso. E é isso que o pai quer impregnar nos filhos. É por isso que vocês estão aqui, irmãos. Vocês não estão aqui porque vocês precisam dar um banho nas suas almas para se sentirem em paz espiritualmente. Vocês não estão aqui por causa disso. Vocês estão aqui porque precisam nutrir um coração que teme ao Senhor. Vocês necessitam disso. Os seus filhos necessitam disso. E o filho quer impregnar isso no pai. Quais são as implicações de um erro? Não são somente terrenas. É por isso que na instrução do nosso cônjuge, uns aos outros, e do nosso filho, nós não paramos só no erro. Nós mostramos as implicações eternas disso. Nós mostramos que pecar, por mais que seja contra algum de nós diretamente, ou contra o irmão, ou contra o pai, você está pecando contra Deus. E por mais que você ache que vai se safar, porque eu não posso matar o meu filho, eu não posso matar o meu cônjuge, mas com o Senhor é diferente. Ele vai lhe matar. E essa morte não vai durar segundos, minutos, dias. Vai ser uma agonização eterna. Você vai estar longe da glória de Deus. Você vai estar longe daquilo que sustenta todos os homens maus nesse mundo. Sabe como é o nome disso? Graça comum. É a graça comum de Deus que faz com que o sol se levante para os ímpios e para os bons. Pois os ímpios um dia perderão
essa única fonte de sustento diante da sua corrupção. Eles serão apartados do brilho da glória de Deus e da graça comum. E eles não mais terão aquilo que fez com que eles vivessem e não usaram devidamente. Eles usaram para blasfemar contra Deus, para viver uma vida regalada para si mesmo. Um dia a graça comum se apartará deles. E quando a graça comum se apartará deles, o sol já não se levantará mais para eles, porque naquele belo dia não existirá mais sol, a glória de Deus iluminará toda a terra. E não será sobre eles, eles serão apartados do Senhor. Então isso significa explicar os erros aos nossos filhos. Isso significa, não é somente porque ele mentiu, não é somente porque desobedeceu pai e mãe, não é somente porque fez uma coisa errada. Significa que pecar traz consequências. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é uma agressão à glória de Deus. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição. E os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. O 8º sermão se preocupa especificamente com isso, com os caminhos da sexualidade corrompida para nos corromper. Quando nós observamos, foi no devocional de número 22. Volta aí no capítulo 2. Ó. Nós observamos essa mulher aparecendo. Observamos o homem mau, o homem perverso, mas também essa mulher. No capítulo 2, no parágrafo 16 e 19, nós observamos isso. Diz assim, ó, para te livrar, né, a sabedoria, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do Senhor. Olha o propósito final. Irmãos, observa isso. É muito importante observar isso. O propósito final de todo erro, todo pecado, toda agente de Satanás, de todos aqueles que são ímpios, que tentam nos influenciar, o propósito final é que sejamos infiéis ao Senhor. Você tem amigos ímpios, eles ficam incentivando você a se desviar do caminho, não é para você aproveitar a vida, não é para você ser feliz. Eles podem nem saber que eles são instrumentos de Satanás, mas nas mãos de Satanás, em sua carnalidade, o propósito deles é lhe desviar do Senhor. Se você disser isso abertamente, olha, sabe o que você está fazendo, filho de Beelzebu? Sabe o que você está fazendo? Você está querendo me distanciar do Senhor. Ele vai dizer, não. Eu quero que você seja feliz, cara. Eu só estou vendo aí você com problemas, estou vendo você triste, sabe? Eu vejo que você não joga mais um futebol, não vai mais à praia, não sai mais, então eu estou te convidando porque eu quero que a gente goze daqueles tempos, cara, que a gente era feliz. A ignorância traz uma felicidade absurda, irmãos. A ignorância não vê o peso. Sabe quando você sente falta de sua vida de ímpio? Eu espero que não, né? Porque quando Paulo fala da vida dele de ímpio, ele sente profundo pesar. Ele não fala se gabando, não. Sabe por quê? Por causa da ignorância. Você não sabia que agredia a Deus. Você não sabia o que era pecado. Você não sabia as implicações eternas do pecado. Você não sabia que estava diante de um Deus santo, santo, santo e justo. Você não sabia. Então você vivia como cego, ignorante, sem ponderar as consequências. Era um menino desse, uma criança que pula numa piscina funda sem saber nadar e não está nem aí. Que pega num fogo, que enfia um dedo numa tomada. Você era esse. Ignorante. A ignorância traz uma felicidade. Mas sabe o que é a felicidade? Um anestésico. Que vai que você não sinta dor.
enquanto lhe cortam. É isso a felicidade da ignorância. É isso. Você simplesmente não sente. Quem já assistiu o Silêncio dos Inocentes? Silêncio dos Inocentes. O primeiro. Hannibal. Tem que ter estômago para assistir. Em determinado momento ele está lá com uma das suas vítimas e depois de dopá-la, não com química artificial, mas com fruto de um veneno de um peixe que adormece, ele embriaga, amarra essa pessoa e depois de cortar a tampa do seu crânio, ele começa a tirar partes do seu cérebro e fritar e botar para ele comer. Ele está sentindo a vítima? Não está sentindo. Mas ele está sendo mutilado ali. Mutilado. É isso que acontece conosco, irmãos, na ignorância. Nós estamos sendo mutilados sem perceber, sem sentir, sem ver. Para te livrar da mulher adulta, da estrangeira e lisonjeia com palavras, ao qual deixou o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do Senhor, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão, perceberão, discernirão com as veredas da vida. Quando nós refletimos sobre esse tema aqui, esse texto, nós refletimos, o tema da nossa mensagem foi outro, mas uma máxima que foi levantada naquele devocional foi de que a infidelidade, e essa mulher representa isso, depois nós vemos a descrição do homem perverso. A mulher adúltera, o homem perverso, tem o objetivo de nos levar à infidelidade do Senhor. Não é simplesmente o ato de ser infiel sexualmente, embora isso é esse campo incendiário, volátil, mas o ponto é mostrar que a infidelidade é a morte seminal. É a morte que está sendo gestacionada. É por isso que ela é tão impossível de perceber. Vocês já viram relatos de mulheres que, 2, 3 meses, 4 meses grávidas e não sabia que estava grávida? Eu já vi relatos de mulheres que foram ao hospital e estavam com um andor, um mal-estar e tiveram filho. Tiveram filho lá. Como é que a pessoa passou 9 meses sem perceber? Não percebeu. O que é essa morte seminal? O que é essa morte que está sendo gestacionada? É uma morte que não se percebe. Você não percebe ela. Você não percebe todas as implicações. Quando você está grávida, mulher, você ainda não sabe os trabalhos que o filho vai dar. Esse é o primeiro. As desobediências, as lutas. Você ainda não tem noção da quantidade de privações que essa criança vai exigir de você. Essa criança será para você um eterno lembrete de renúncia. De renúncia. De renúncia. Você ainda não sabe o que significa não olhar para si mesmo como você olhava antes, mas se dedicar completamente a outro. Você ainda não sabe disso. Gestacional. Essa morte ela tem a mesma característica. Você ainda não sabe as implicações dela. Por isso, tem o gozo do adultério, do sexo profano, do prazer barato. Tem um gozo. Por quê? Por causa da ignorância, você exalta o prazer e não as consequências. A infidelidade é a morte seminal. O capítulo 5 todo de Provérbios, o pai alerta que a sedução e a morte andam juntos. A sedução é a lisonja, é a atratividade das suas partes mais egoístas. É o pegar na mão do seu orgulho. Por isso que um homem orgulhoso cai com muita facilidade, por isso que uma mulher orgulhosa cai com muita facilidade, porque existem muitos convidados a pegar na mão do seu orgulho, pegar na mão do seu ego, pegar na mão da sua arrogância. Quem nós somos? Nós lemos sobre o pecado. Nós somos sujeitos à queda todos os dias, irmãos. Nós não desenvolvemos
amizades e nem relacionamentos mais profundos com quem nós não deveríamos. Homem não tem essas amizades achegadas com mulheres, não. Nem mulheres com outros homens. Não tem. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós temos noção de quem nós somos. Estava assistindo John Wick 4. Um dos funcionários da cúpula ali, falando com o Marquês, que estava fazendo uma atrocidade de erros, cometendo vacilo atrás de vacilo, simplesmente resultado da sua arrogância. Simplesmente como consequência da sua arrogância, o poder que ele tinha. E de repente um daqueles que no final das contas vai conduzir o duelo final, o Senhor com uma característica já de sábio, barbado, ele diz, muito cuidado, Marquês, porque a arrogância de um homem nunca deve exceder o seu valor. Uau! Isso mesmo. Qual é o seu valor? Você sabe quem você é? Nada. Para de comer. Para de respirar. Para de beber água. Chega perto de um vírusinho. Onde está nossa arrogância se nós percebemos quem nós somos? Nosso pé. Nosso pó. No chão. Diante dessa mulher, um coração sem proteção fracassará. Lembra que essa mulher, embora seja retratado como mulher, obviamente Salomão escreveu isso porque foi isso uma das coisas que levou à desgraça. Quantas mulheres e quantas concubinas, juntando aí quase 1.500, levou à desgraça. Então, ele sabe o significado disso. Ele sabe o que significa isso. O levou a adorar outros deuses. Olha aí, nós estamos falando do homem mais sábio que pisou na terra depois de Jesus. O homem mais sábio cujo dom foi a sabedoria. Olha aqui. Então, se você for mais sábio que Salomão, fica tranquilo. É? Se você tiver um coração, segundo Deus, mais do que Davi, fica tranquilo, porque também ele caiu nessa desgraça. E se você for mais forte do que Sansão, também pode ficar tranquilo, porque também ele caiu nessa desgraça. Então, se você não se comparar a nenhum desses três, olha, se comparar não, tem que ser superior, né? Cuidado. Cuidado. Então, diante dessa armadilha volúvel dos nossos impulsos íntimos e sexuais, agarrado ao ego e aos prazeres desenfreados, diante dela, um coração sem proteção fracassará. É por isso que nós vemos, irmãos. Irmãos, observa isso. É por isso que é muito fácil cair. Quantas vezes nós caímos nos Reels do Instagram? Nos vídeos do Facebook. Está lá, imoralidade. O adultério sendo formado na nossa mente. A fabricação do prazer carnal e a tranquilidade de que você não o cometeu. De que a sua esposa não está vendo, o seu esposo não está vendo, os seus irmãos não estão vendo. Sabe o que é isso? É desprezar o conhecimento do Senhor, porque você não considera o fato de que Ele está vendo. Desprezou. Quando você usa isso como artifício para ficar tranquilo e se sentir santo, mesmo consumindo essa porcaria, você está desprezando o conhecimento do Senhor, porque o conhecimento do Senhor nos revela o fato de que Ele vê. Ele sabe. Versículo 1, versículo 6, o pai, especificamente, ele alerta o filho para o cuidado. Olha aqui, para quem tem as chaves de acesso ao seu coração. Ela não pode ter.
ele, o homem adúltero, não pode ter. A chave de acesso ao seu coração tem que identificar inclinações sexuais. E quando identificá-la, o acesso tem que ser supra-sumo restrito ao seu cônjuge, ao seu futuro cônjuge. Porque depois que entrar, acabou. Porque por mais que você não cause uma desgraça absurda, você terá fantasmas construídos pela pornografia para toda a sua vida. Eu consumi muita pornografia, muito. E até hoje eu luto contra esses fantasmas na minha mente como se fossem ontem. Estava estudando um livro de psicologia uma certa vez, e então ele falava das âncoras da mente. Aquelas experiências ou emoções mais fortes, elas são lembradas com muita facilidade porque o nosso cérebro aloca em partes privilegiadas da nossa mente. Então aquilo que é mais carregado de prazer recebe um lugar privilegiado na nossa mente. É por isso que você tem que gozar a Deus. É por isso que você não pode vir aqui só por vir, você tem que amar apaixonadamente a Deus, o culto, os irmãos, para subjugar as desgraças de uma vida pregressa, imoral e podre. Por isso, lutas aqui, irmãos, lutas aqui, morte aqui, desgraça aqui. Aqueles que consumem pornografia, consumem com pornografia, quando se casa não deita com a sua esposa, deita com uma prostituta. Porque idealiza aqui tudo que consumiu de imoral. Tudo que. Cuidado, jovens. Cuidado, jovens, com isso. Acesso à internet a todo instante. Acesso à internet no quarto. Acesso à internet a todo lugar, irrestritamente. Cuidado. Esses prazeres um dia vêm cobrar o preço. Um dia vem cobrar. E esse preço é a destruição do casamento. É a destruição da sua vida. Sua vida. Cuidado com quem tem acesso ao coração. Aqui, ó, como é que essa mulher adúltera é retratada? Essa área. Aqui entra a sexualidade. Essa sexualidade, irmãos, possui uma chave mestra, capaz de abrir incontáveis corações. E pode colocar aquelas áreas mais inflamáveis que eu disse: poder, dinheiro, poder, sucesso, fama. Pode colocar tudo que vai por água abaixo. Quantos homens não perderam tudo por causa dessa mulher? Quantas mulheres destruíram famílias por causa disso? Quem doma, irmãos? Quem doma, então? Quem controla? Quem domina? O Pai é muito expressivo nisso. A sabedoria, olha o versículo 1 e 2. Sabedoria. Olha a vigorosidade do Pai que clama para que o Filho atente para algo que ainda ele não entenda que é importante, mas é. O Pai sabe. E, sem sombra de dúvidas, o lastro de autoridade aqui, além de, obviamente, ser a santa palavra de Deus, ser o Espírito Santo de Deus que inspirou essa palavra, mas olha para a biografia de quem escreve, irmãos. Foi aquele que, detendo uma sabedoria inigualável, cujos viajantes vinham da extremidade da terra para conhecer que homem sábio é esse, cujo nome tinha rompido fronteiras. Caiu. Sabe como é a sabedoria, quando a sabedoria começa a se corromper? Sem dúvida foi isso que aconteceu com Salomão. É quando começa a desprezar os limites. Como é que nós desprezamos os limites? Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Nós racionalizamos. Mas isso, mas aquilo, no entanto, todavia, nós racionalizamos. Sabe o que é que nós fazemos quando nós fazemos isso? Nós tiramos o peso.
Nós tiramos o peso. Para quê? Para que não nos acuse. Para que nós sejamos felizes, tranquilos e em paz diante do erro. Nós fazemos isso. O que é que você deve fazer? Não permita isso. Não perca para si mesmo. Não seja vencido por você mesmo. Não permita pesos serem retirados. Quando você percebe manipulações em sua própria mente, subjugue essa desgraça. Não permita, porque você cairá. Cairá. Não tenha dúvida disso. Você cairá, sim. E essa é uma queda que choros não lavam, irmãos. Sabe o choro do arrependimento? O choro da tristeza? O choro da angústia? Pode chorar. Esse tipo de desgraça atinge a outros e a outros e a outros. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, o meu discernimento, inclina os ouvidos, abre os ouvidos, destapa os ouvidos para mim, para que conserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. No versículo 3 ao versículo 6, o pai mostra os motivos disso. O motivo de que apenas a sabedoria ela pode dominar essa área. Versículo 3 ao versículo 4, nós vemos o discernimento. É a sabedoria que discerne discernimento. Discernimento para duas áreas. Versículo 3 e versículo 4. A sagacidade da sedução. Palavras como mel. Palavras suaves como o azeite. E é o discernimento que vai mostrar que, na verdade, ali é uma bebida amarga, é um absinto, ali traz a morte. É o discernimento que vai mostrar isso. Mas a sagacidade, irmãos, é aquele veneno que nos deixa insensível para vir a picada do besouro. Versículo 4, versículo 5, nós observamos também essa realidade de considerar as consequências, ponderação. Discernimento, ponderação. Ponderação para quê? Consideração dos frutos, consideração das consequências, do resultado. Para quê? Diante de quê? Diante de qual perigo? Da superficialidade de prazeres momentâneos. Porque vai ter prazer. É óbvio. Se pecado não nos causasse prazer, não seria tão atrativo para nós. Só que os nossos prazeres não residem nesse mundo, irmãos. Essa é a grande diferença. Os nossos prazeres não residem nesse mundo. Então nós temos que fazer o balanceamento. Que prazer é esse? Onde esse prazer nos leva para diante do altar do Senhor da glória? Ou diante do altar do meu próprio eu? Porque prazeres são prazeres, isso é fato, mas se nós somos habitantes de outro mundo, de outro reino, como nós temos visto Daniel, então qual prazer nós devemos buscar? Agora, se você adestra o seu coração para se regozijar mais nos prazeres desse mundo do que no mundo por vir, aí você vai assistir uma série, não vai ler a Bíblia. É óbvio. É óbvio que você vai fazer isso. Aí você vai querer dormir e não vai ler um livro. Aí você vai querer fazer qualquer futilidade e não observar uma disciplina espiritual. Aí é óbvio, é claro, porque você privilegia os prazeres desse mundo. Você ainda não entendeu o fato de que você não é habitante desse mundo. Se você não é habitante desse mundo, para esse mundo você morreu e você nasceu de novo, você tem que redimir tudo que você faz para que traga glória ao Senhor. De tal forma que, não desprezando as disciplinas espirituais, você consegue assistir uma série tranquila. Consegue assistir um filme tranquilo, consegue dormir tranquilo, consegue descansar tranquilo. Mas quando você não faz isso, assistir série, dormir, brincar, se divertir, aí você não pode fazer isso tranquilo, não. Não pode. É um absurdo isso.
você vai cair. A sua vida vai ser uma vida de tropeço. Você vai ser um queijo suíço completamente cheio de buracos. Ou então a BR-116, né? Completamente cheio de buracos. Então, ponderação para a superficialidade de prazeres momentâneos. Você contrasta isso com o gozo eterno que você terá com o Senhor. É isso. O gozo eterno que você terá com o Senhor. Versículo 6, a glória de Deus. A glória de Deus. Diante de quê, irmãos? Diante da futilidade de viver apenas para si mesmo e esse mundo. É isso que você observa ao versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, o caminho da vida. Lembra o caminho da vida e o caminho da morte? Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. É a mesma expressão. Aqui, saber é um verbo, conhecimento, substantivo, mas vem da mesma raiz, yadá, carrega esse mesmo peso. Por que ela faz isso, irmãos? Porque os olhos delas estão fechados com o conhecimento do Senhor. Ela não o sabe. O que o pai quer fazer? Colocar essa sabedoria, esse conhecimento no filho, que nós precisamos ter, para que nós não façamos como ela, para que nós não vivamos como ela, insensíveis, anestesiados para a corrupção diante de nós, obviamente, da glória de Deus. Porque as consequências são morte. E nós experimentamos essa morte aqui. Famílias defraudadas, corrompidas. Filhos que não amam o pai e a mãe. Filhos que não são obedientes a pai e mãe. Filhos que não honram pai e mãe. Filhos que olham para os pais porque querem seus bens. Veem como uma fonte de recurso financeiro. Eu estou falando de pessoas de sucesso financeiro, social, profissional, cuja realização de vida contemplou somente um aspecto dela e esqueceu aquilo que é mais prioritário, que é a glória de Deus, sobretudo, e aquilo que deve ser o farol da glória de Deus na terra, que é a família. Despreza. Você deve conhecer muitos assim, eu conheço muitos. Cada vez que eu vou para uma consulta médica, eu me deparo com um, por exemplo. Muitos. Pessoas que vivem para idolatrar o mundo, mas não vivem para a glória do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, que nós possamos entender as implicações de dar acesso ao nosso coração e entender o perigo da sexualidade não pastoreada. Nós vamos refletir sobre isso tudo nesse capítulo, passo a passo, observando essa temática. A sexualidade deve ser domada pela sabedoria. 1, 2, 3, 4. Até o versículo 23. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de graça e de misericórdia, obrigado por nos alertar, ó Deus. Obrigado por abrir os nossos olhos mais uma vez, destapar os nossos ouvidos. Colocar uma porção especial de sensibilidade ao nosso coração, sem sombra de dúvidas, durante toda essa semana que passou, crostras foram colocadas por esse mundo, na tentativa de nos distanciar do Senhor. Nas mais variadas formas, ó Deus, crostas foram colocadas e, graciosamente, o Senhor nos dispe de nós mesmos, removendo essas crostas. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos suspeitar de nós mesmos. Ó Pai, rogamos a Ti que possamos olhar para nós mesmos, ó Deus, e ver o quanto nós somos frágeis, fracos. Nos dá sabedoria para glorificar o Senhor no dia a dia comum da nossa vida. Rogamos a Ti não por nós, não por causa de nós, mas pelo nome de Cristo Jesus. Amém.